Cara, essa história me deixa arrepiado até hoje. Sério mesmo. Meu tio tinha esse sítio meio afastado da cidade e durante a seca do ano passado ele precisou viajar uns dias. Daí ele me pediu para ficar lá cuidando dos bichos, né? Eu topei porque precisava do dinheiro mesmo e pensei que ia ser tranquilo. O lugar era bem silencioso durante o dia, só barulho de passarinho e vento no mato. À noite então, nossa, era um silêncio que até incomodava. As 2 primeiras noites foram normais. Eu ficava assistindo televisão até tarde e depois ia dormir. Mas aí chegou a 3ª noite e as coisas mudaram completamente. Eu estava já quase pegando no sono quando escutei um barulho estranho vindo lá do chiqueiro. Era tipo uma batida pesada, como se fosse pata de bicho grande mesmo, sabe? Pensei que podia ser algum bicho do mato tentando pegar os porcos. Fiquei quieto na cama prestando atenção e o barulho continuava. Era tipo um caminhar pesado, devagar, dando volta no chiqueiro. Eu fiquei com um frio na barriga porque não era barulho normal de bicho, entende? Era muito organizado, muito pensado. Levantei da cama, peguei a lanterna e fui até a janela da cozinha que dava para o quintal. O barulho tinha parado na hora que eu me levantei, como se soubesse que eu estava prestando atenção. Isso já me deixou mais nervoso ainda. Abri a janela devagar e acendi a lanterna, iluminando o chiqueiro. Os porcos estavam inquietos, andando de um lado para o outro, mas não vi nada de diferente. Pensei que talvez fosse mesmo algum bicho que tinha fugido quando acendeu a luz. Voltei para a cama, mas não consegui dormir direito. Ficava escutando qualquer barulhinho, qualquer vento no telhado. Quando amanheceu, fui logo ver como estavam os bichos. Chegando perto do chiqueiro, a primeira coisa que vi foram umas marcas no barro, bem na frente da porteira. Cara, essas marcas eram a coisa mais esquisita que já vi na vida. Eram fundas mesmo, como se fosse pegada de bicho pesado, mas tinham uma parte que parecia dedão de pé de gente. Era meio oval, mas com uns riscos que lembravam unha ou garra. E tinha mais de uma, formando tipo um caminho ao redor do chiqueiro. Fiquei olhando aquilo sem entender nada, tentando pensar que bicho podia fazer uma marca daquelas. Aí eu abri a porteira para ver os porcos e levei o maior susto da minha vida. Todos os porcos estavam mortos. Todos mesmo. Uns 8 ou 9 que tinha lá. Mas não era morte normal, não. Eles estavam esparramados pelo chiqueiro. Alguns com a barriga aberta, outros com pedaços arrancados. E o mais estranho, todos tinham os cascos partidos, quebrados, como se tivesse algo muito forte que esmagou. Tinha sangue espalhado pelas paredes de madeira e um cheiro horrível de bicho morto misturado com outra coisa que eu não conseguia identificar. Fiquei parado ali sem saber o que fazer, olhando aquela cena terrível. Pensei em onça, pensei em cachorro do mato, mas que bicho consegue matar tantos porcos numa noite só e quebrar os cascos assim? E essas pegadas estranhas, que não era de bicho normal? Peguei o celular para ligar para o meu tio, mas não tinha sinal. Sempre acontecia isso no sítio quando o tempo estava seco. Tive que ir até a cidade para avisar ele e a polícia. Quando voltamos, já era tarde, e a polícia disse que provavelmente foi ataque de bicho selvagem mesmo, que essas coisas acontecem. Mas eu sabia que não era isso, sabe? Tinha alguma coisa muito errada naquela história. Naquela noite, eu tive que ficar no sítio ainda, porque meu tio só ia chegar no dia seguinte. Estava receoso pra caramba, mas não tinha jeito. Tranquei bem todas as portas e janelas e fui deitar. Foi aí que percebi uma coisa estranha. Tinha um cheiro diferente no quarto. Era como se fosse couro molhado, sabe? Tipo quando você deixa sapato de couro na chuva e ele fica com aquele cheiro forte e meio azedo. Só que estava seco há semanas, não tinha chovido nada. Pensei que podia ser da poeira ou do calor, sei lá. Mas o cheiro foi ficando mais forte durante a noite. Quando acordei de manhã, o cheiro estava grudado nos lençóis, na fronha, em tudo. Lavei tudo 2 vezes e mesmo assim não saía completamente.
Era como se tivesse entrado na fibra do tecido. Meu tio chegou nesse dia e ficou assustado quando viu os porcos. Chamamos um veterinário da região, mas ele também não soube explicar direito o que tinha acontecido. Disse que nunca tinha visto ferimentos daquele tipo. O estranho é que desde aquele dia, sempre que passo perto daquele chiqueiro, sinto de novo aquele cheiro de couro molhado. E às vezes, quando está muito silencioso, tenho a impressão de escutar aquelas batidas pesadas andando devagar ao redor do lugar. Nunca mais consegui dormir direito quando fico no sítio. Meu tio acabou vendendo os terrenos daquela parte e disse que não queria mais criar porco ali. Ele nunca falou muito sobre o assunto, mas eu sei que ele também sentiu que tinha alguma coisa errada naquele lugar. Até hoje, quando conto essa história, as pessoas acham que eu estou inventando ou que foi só bicho do mato mesmo. Essa foi uma das experiências mais bizarras da minha vida, cara. Eu estava sozinho no sítio dos meus avós, porque eles tinham ido para a cidade ficar uns dias na casa da minha tia. Era fim de semana e eu resolvi ficar lá para descansar um pouco, fugir do barulho da cidade, entende? O sítio é bem afastado, cercado de mato por todos os lados. Durante o dia, tudo normal. Eu cuidei dos bichos, dei comida para os cachorros, essas coisas. Quando chegou a noite, eu estava assistindo televisão na sala, quando escutei um uivo. Pensei que fosse cachorro do mato, ou até mesmo os cachorros do sítio, que às vezes fazem barulho quando sentem cheiro de bicho estranho. Mas esse uivo era diferente, sabe? Era mais longo, mais forte, e tinha alguma coisa nele que me deu arrepio. Parecia que vinha de dentro da casa mesmo, como se tivesse algum bicho grande no quarto ou na cozinha. Levantei do sofá e fui olhar, mas não tinha nada. Os cachorros estavam quietos lá fora, nem latindo nem nada. Voltei para a televisão pensando que tinha sido impressão minha, mas uns 20 minutos depois, o uivo voltou. Dessa vez mais alto e mais próximo. Era como se estivesse ali na varanda mesmo. Fui até a janela da frente e olhei para fora, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Aí pensei em acender a luz externa, mas antes que eu chegasse no interruptor, o uivo veio de novo. Cara, esse uivo me arrepiou inteiro. Não era de cachorro, não era de lobo. Era como se fosse uma pessoa tentando imitar o som de bicho, sabe? Tipo quando criança faz brincadeira de imitar animal, só que muito mais real e assustador. Fiquei parado ali na sala, sem saber o que fazer. Pensei em sair para ver o que era, mas alguma coisa me dizia para não fazer isso. Fui para o meu quarto e tranquei a porta, mas não consegui dormir. Ficava escutando qualquer barulho, prestando atenção em tudo. Deve ter sido umas 2 da manhã quando escutei um barulho na varanda, como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada. Era tipo um arranhão no chão de madeira bem devagar. Fui até a janela do quarto que dava para a lateral da casa e olhei com cuidado para não fazer barulho. Foi aí que eu vi aquela coisa. Era tipo um vulto grande, peludo, andando em pé como gente, mas encurvado. E tinha alguma coisa pendurada no pescoço dele que fazia barulho quando ele se mexia. Parecia corrente ou alguma coisa de metal assim. A criatura estava ali na varanda, andando de um lado para o outro, como se estivesse procurando alguma coisa. Eu fiquei gelado, cara. Nunca tinha visto nada parecido. Era maior que uma pessoa normal, mais largo, e se mexia de um jeito estranho, como se não estivesse acostumado a andar em pé. Aí ele se virou na minha direção e eu juro que senti que ele estava me olhando, mesmo eu estando dentro do quarto escuro. Foi nessa hora que aconteceu a coisa mais estranha de todas. A criatura tentou entrar na casa. Eu escutei o barulho da porta da frente sendo empurrada e depois das janelas sendo testadas. Todas estavam trancadas, graças a Deus. Mas aí escutei um barulho seco, como se alguma coisa tivesse quebrado. Saí do quarto com cuidado e fui até a sala. O espelho grande que ficava pendurado na parede tinha uma rachadura no meio, de cima até embaixo.
Não tinha ninguém perto do espelho. Não tinha caído nada, mas ele estava trincado. E o mais bizarro, a rachadura era bem reta, como se alguém tivesse riscado com alguma coisa afiada. Fiquei o resto da noite acordado, escondido no quarto, escutando a criatura andar ao redor da casa. De vez em quando ela uivava, mas agora o uivo era diferente. Parecia que estava tentando imitar voz de gente, como se estivesse tentando falar alguma coisa. Quando amanheceu, tudo ficou silencioso e eu consegui sair para ver se tinha algum rastro. Encontrei umas pegadas estranhas na terra ao redor da casa e uns arranhões na madeira da varanda. Desde aquele dia, toda vez que tem lua cheia, eu escuto aquele uivo de novo. E o pior, agora ele chama meu nome. É uma voz meio rouca, meio animal, mas fala meu nome bem claro. Nunca mais fiquei sozinho no sítio quando é lua cheia. Cara, essa história aconteceu depois de um dia bem pesado de trabalho na roça. Era época de colheita e eu tinha ficado até mais tarde tentando terminar uma parte do serviço antes da chuva chegar. Quando voltei para casa, já estava quase escuro e eu estava cansado demais. Nem prestei muita atenção nas coisas ao redor, só queria tomar um banho e descansar. Mas aí, quando estava chegando perto de casa, vi uma coisa estranha no chão. Tinha tipo um rastro brilhoso saindo lá do curral e vindo em direção à casa. De longe, parecia que alguém tinha derrubado água ou leite. Mas quando cheguei mais perto, vi que era uma baba espessa, meio grudenta. Pensei que podia ser de alguma vaca doente. Essas coisas acontecem às vezes. Bicho fica babando quando está com problema no estômago ou comeu alguma coisa que não devia. Mas achei estranho porque o rastro era muito certinho, como se o bicho tivesse andado bem devagar, em linha reta. Segui o rastro com a lanterna e vi que ele ia até a varanda da casa. Isso já me deixou meio preocupado, porque bicho doente normalmente não sobe em varanda, fica mais no pasto ou perto da água. O rastro subia os 3 degraus da varanda e ia até a parede da casa. Mas aí que ficou mais estranho ainda. A baba continuava subindo pela parede. Cara, quando vi aquilo, fiquei sem entender nada. Como é que um bicho consegue subir pela parede deixando rastro de baba? Apontei a lanterna para cima e vi que o rastro ia até o beiral do telhado. Era como se alguma coisa tivesse escalado a parede toda e subido para o telhado. Pensei em lagarto grande ou algum bicho assim. Mas que lagarto deixa tanta baba? E era muita baba mesmo. O rastro era bem grosso e brilhava na luz da lanterna. Fiquei meio nervoso e resolvi entrar em casa e ver isso melhor no dia seguinte. Tranquei tudo bem trancado e fui dormir, mas não consegui relaxar direito. Ficava pensando que bicho podia ter feito aquele rastro estranho. Durante a noite escutei uns barulhos no telhado, tipo coisa pesada andando por cima das telhas. Pensei que podia ser gato ou até mesmo algum bicho do mato que tinha subido lá. Mas os barulhos eram muito pesados para ser gato e muito organizados para ser bicho selvagem. Era como se alguma coisa estivesse andando de um lado para o outro do telhado, bem devagar. Quando amanheceu, saí para ver se o rastro ainda estava lá. Estava, e tinha até secado um pouco, formando tipo uma película brilhosa no chão e na parede. Fui até o fundo da casa para ver se conseguia subir no telhado e dar uma olhada, e foi aí que vi a escada. A escada que eu usava para subir no telhado estava quebrada em 3 partes. Não estava só caída no chão, estava quebrada mesmo, como se alguma coisa muito pesada tivesse pisado em cima e estourado ela toda. As madeiras estavam rachadas e tinha até farpas espalhadas pelo chão. Fiquei olhando aquilo sem entender, porque a escada estava encostada na parede quando saí para a roça no dia anterior. Aí pensei que talvez o vento tivesse derrubado, mas não tinha ventado quase nada durante a noite. E mesmo que tivesse caído, não ia quebrar daquele jeito em 3 pedaços certinhos. Resolvi dar uma volta pelo terreiro para ver se tinha mais alguma coisa estranha, e foi aí que levei o maior susto.
Lá na goiabeira, que fica uns 20 metros da casa, tinha uma das vacas pendurada. Não a vaca inteira, só a cabeça. Estava pendurada de ponta cabeça num galho bem alto, amarrada com um pedaço de corda que eu nunca tinha visto. A vaca era uma das mais mansas que eu tinha, uma russa que dava bastante leite. Deve ter sumido durante a noite e eu nem percebi. Fiquei parado ali olhando aquilo, tentando entender como alguém ou alguma coisa conseguiu subir numa árvore daquele tamanho carregando a cabeça de uma vaca. O galho era alto demais para a pessoa normal alcançar, e mesmo com escada seria difícil. Chamei uns vizinhos para me ajudar a tirar aquilo de lá, mas ninguém soube explicar como tinha acontecido. Desde aquele dia, o telhado respinga gota grossa, mesmo quando não chove. É tipo uma água meio viscosa que cai de vez em quando, principalmente de noite. Já subi lá várias vezes para ver se tem algum vazamento ou alguma coisa acumulando água, mas o telhado está normal. As telhas estão todas no lugar, não tem buraco, não tem nada que justifique aquele respingo. Mas a água continua caindo, sempre no mesmo lugar, bem em cima da varanda onde começava o rastro de baba. É uma gota de cada vez, bem devagar, que faz um barulhinho quando bate no chão de madeira. Às vezes, acordo de noite só com o barulho da gota caindo. Tem noites que não cai nada, mas tem outras que fica a noite toda, plique, plique, plique. Já botei balde para juntar a água e ver se descobria alguma coisa, mas é uma água normal, não tem cheiro nem cor diferente. O veterinário veio ver o resto da vaca, mas também não soube explicar direito como ela morreu. Disse que parecia que tinha sido atacada por algum bicho muito forte, mas não conseguiu identificar que tipo de bicho. Nunca mais tive problema com os outros bichos, mas sempre que chove de verdade, sinto um cheiro estranho vindo do telhado. É um cheiro meio doce, meio azedo, que lembra a baba que encontrei naquele dia. Essa história aconteceu depois de uma enchente brava que teve aqui na região. Choveu por 3 dias seguidos e a água do córrego subiu tanto que alagou a parte baixa do sítio. Tivemos que tirar os bichos de lá e levar para a parte mais alta. Foi uma correria danada. Quando a água baixou, ficou aquela sujeira toda, lama, galho de árvore, um monte de coisa que a correnteza trouxe. Estávamos limpando o terreiro quando apareceu um homem na porteira. Era um cara magro, meio sujo, com roupa encharcada ainda. Disse que estava viajando quando pegou a chuva e que o carro dele tinha atolado na estrada. Pediu se podia ficar uma noite no sítio até conseguir ajuda para tirar o carro. Meu pai, que sempre foi de ajudar o próximo, deixou o homem dormir no galpão, onde guardamos as ferramentas. Demos uma manta velha para ele e um prato de comida. O cara era meio estranho, falava pouco, mas agradeceu e foi dormir. Durante a noite não escutamos barulho nenhum vindo do galpão. Achamos que ele estava cansado mesmo da viagem. Quando amanheceu, fomos ver se ele queria café da manhã antes de ir embora. Mas quando chegamos no galpão, o homem tinha sumido. A manta estava dobrada certinha em cima do banco, como se ninguém tivesse usado. Achamos estranho, mas pensamos que ele tinha saído cedinho para não incomodar. Aí fomos cuidar dos afazeres normais da manhã. Foi na hora do almoço que minha mãe achou o saco. Estava ali no canto do fogão a lenha, um saco de pano meio sujo, amarrado com barbante. Dentro tinha uns pedaços de carne, já cortados em fatias, meio vermelhos ainda. Pensamos que o homem tinha deixado como pagamento pela hospedagem. Essas coisas acontecem às vezes no interior. Minha mãe examinou a carne e disse que parecia fresca, cheiro normal, cor normal. Só achamos meio estranho porque depois de 3 dias de chuva e calor, era difícil a carne estar tão conservada assim. Mas como estava com cheiro bom, minha mãe resolveu deixar ali mesmo e ver no que dava. Passou o dia, passou a noite e a carne continuava igual. No outro dia de manhã, ela ainda estava com a mesma cor, o mesmo cheiro. Isso já era muito estranho, porque carne sem geladeira, no calor que estava fazendo, tinha que estar estragada.
Meu pai ficou desconfiado e disse para jogar fora, mas minha mãe falou que estava uma pena desperdiçar, que a carne parecia boa ainda. Passou mais um dia e nada da carne estragar. Estava igual ao primeiro dia, vermelha, com um cheiro fresco. Era como se tivesse acabado de sair do açougue. Meu pai então resolveu comer um pedaço, só para ver se estava boa mesmo. Minha mãe fritou numa panela com um pouco de óleo e sal. O cheiro era normal, de carne frita comum. Meu pai comeu e disse que estava gostosa, com sabor normal de carne. Não sentiu nada diferente, nem dor de barriga, nem mal-estar. Mas aí começaram a happen umas coisas estranhas com ele. No primeiro dia, depois que comeu a carne, ele ficou mais quieto que o normal. Respondia quando perguntavam alguma coisa, mas não puxava conversa, não contava as histórias que sempre contava. Achamos que podia estar cansado do trabalho ou preocupado com alguma coisa. No segundo dia, ele quase não falou nada. Só respondia sim ou não quando perguntávamos alguma coisa e olhava fixo para frente, como se estivesse pensando em outra coisa. No terceiro dia, ele parou de falar completamente. Não respondia quando chamávamos, não reagia quando falávamos com ele. Ficava sentado na varanda, olhando para o nada, com os olhos meio vidrados. À noite, quando pensávamos que ele estava dormindo, ele saía de casa. Andava pelo terreiro sem roupa, só de cueca, olhando de um lado para o outro como se estivesse procurando alguma coisa. Ficava ali umas 2 ou 3 horas, andando devagar, parando de vez em quando para olhar para o mato. Depois, voltava para casa e ia dormir. No começo, minha mãe ia atrás dele para trazer de volta, mas ele não dava atenção. Era como se ela não existisse. Levamos ele no médico da cidade, mas o doutor não encontrou nada de errado. Disse que ele estava fisicamente bem, coração bom, pressão boa, tudo normal. Mas continuava sem falar e saindo de noite. Sempre a mesma rotina, ficava o dia todo sentado na varanda. De noite saía pelado para o terreiro e ficava andando por ali. A gente tentava conversar com ele, perguntar o que estava acontecendo, mas era como se ele não escutasse. Os olhos dele ficaram diferentes também, meio opacos, sem brilho. Era como se ele estivesse ali, mas não estivesse, entende? O corpo estava presente, mas a pessoa não. Começamos a suspeitar que tinha alguma coisa a ver com aquela carne estranha. Fomos ver o saco e a carne continuava igual, sem estragar nada. Já fazia mais de uma semana e ela estava fresquinha como no primeiro dia. Jogamos tudo fora e queimamos o saco, mas não adiantou nada. Meu pai continuava do mesmo jeito. Tentamos procurar o homem que tinha deixado a carne, mas ninguém na região conhecia ele. Até hoje meu pai continua assim. Durante o dia fica quieto, de noite sai para o terreiro procurando sei lá o quê. É como se tivesse perdido alguma coisa importante e não conseguisse parar de procurar. Nunca mais conseguimos conversar com ele direito. Cara, essa história me dá calafrio toda vez que lembro. No sítio da família, a gente sempre teve esse espeto de ferro bem antigo no terreiro. Era uma coisa pesada mesmo, fincada bem no chão com uma base de pedra ao redor. Todo domingo depois do almoço, meu avô acendia uma fogueira ali e assava carne para a família toda. Era tradição, sabe? Ele ficava lá girando o espeto devagar, contando suas histórias antigas enquanto a carne chiava no fogo. Depois que ele faleceu, no começo do ano passado, a gente parou de usar o espeto. Ficou meio triste ver aquilo parado lá. Então ninguém queria mexer. Minha avó disse que era melhor deixar como estava, que era lembrança dele. Aí as coisas começaram a ficar estranhas, umas 2 semanas depois do funeral. Eu estava no terreiro de noite, dando comida para os cachorros, quando escutei um barulho que conhecia bem. Era o som do espeto girando, aquele rangido metálico que sempre fazia quando meu avô rodava ele. Olhei para o espeto e ele estava se mexendo sozinho, bem devagar, fazendo aquele barulho familiar. Pensei que fosse vento, mas não tinha vento nenhum. A noite estava calma, sem uma brisa sequer.
Cheguei mais perto e vi que o espeto estava girando mesmo, numa velocidade certinha, como se alguém estivesse segurando e rodando ele com cuidado. Fiquei parado ali olhando, sem entender nada. Não tinha fogo, não tinha nada, mas o espeto girava como se tivesse carne sendo assada. Chamei minha avó para ver, mas quando ela chegou, o espeto tinha parado. Ela olhou para mim meio desconfiada e disse que eu devia estar imaginando coisa. Mas eu sabia que não era imaginação. Tinha visto e escutado aquilo certinho. Na noite seguinte, mesma coisa. Lá pelas 9 da noite, o espeto começou a girar sozinho. Dessa vez eu fiquei observando por mais tempo. E ele girou por uns 10 minutos antes de parar. Sempre no mesmo ritmo, sempre fazendo o mesmo barulho. Era exatamente como meu avô fazia quando estava assando carne. Contei para minha família, mas ninguém acreditou direito. Disseram que podia ser problema na base do espeto, que talvez estivesse solta e o vento estava mexendo. Mas eu sabia que não era isso. O espeto estava bem firme no chão e não tinha vento suficiente para mover uma coisa daquele peso. Além disso, o movimento era muito certinho, muito controlado. Não era movimento de coisa solta no vento. Começou a acontecer toda a noite, sempre no mesmo horário, sempre da mesma forma. O espeto girava devagar por uns 10 ou 15 minutos e depois parava. E tinha mais uma coisa. Sempre que ele girava, dava para escutar um barulhinho de ferro arranhando na pedra. Era o som que fazia quando meu avô apoiava a base do espeto na pedra para ter mais firmeza na hora de girar. Eu conhecia todos os sons daquele espeto, tinha crescido escutando eles todo domingo. Aí, um dia, eu tive uma ideia meio estranha. Peguei um pedaço de carne na geladeira e deixei no espeto, como se fosse para assar. Queria ver o que ia acontecer. Era só um pedaço de contrafilé que minha mãe tinha comprado na cidade. Enfiei no espeto à tarde e deixei lá, esperando para ver se alguma coisa diferente ia acontecer de noite. Quando deu o horário de sempre, o espeto começou a girar como todos os dias. Mas dessa vez foi diferente. Ele girou por muito mais tempo, quase 1 hora, e o barulho era mais alto, como se estivesse mais pesado mesmo. Fiquei ali no terreiro observando aquilo, meio assustado, mas curioso ao mesmo tempo. Era como se alguém invisível estivesse realmente assando a carne, com todo o cuidado e paciência do mundo. Quando o espeto parou de girar, fui ver a carne. Não estava assada porque não tinha fogo, mas estava diferente. Parecia que tinha sido manuseada, virada, mexida. No outro dia de manhã, quando fui ver de novo, a carne tinha sumido. Procurei ao redor do espeto, pensei que podia ter caído, mas não achei nada, nem sinal de que tinha tido carne ali. Contei para a família, mas ninguém acreditou. Disseram que devia ter sido cachorro ou gato que pegou durante a noite. Mas os cachorros ficavam presos de noite, e gato não conseguiria tirar carne de um espeto daquele jeito. Foi aí que aconteceu a coisa mais estranha de todas. No dia seguinte, minha mãe foi fazer café de manhã e gritou lá da cozinha. Corri para ver o que era e ela estava parada na frente da parede, meio pálida. Na parede branca da cozinha tinha uma marca de mão. Era uma marca gordurosa, como se alguém tivesse encostado a mão suja de gordura de carne na parede. Só que a marca era estranha, tinha dedos demais. Eram 6 ou 7 dedos, todos marcados na parede como se fosse uma mão muito grande e com dedos extras. A marca estava numa altura normal, como se uma pessoa tivesse encostado a mão ali, mas com aqueles dedos a mais que não faziam sentido. Tentamos limpar, mas a marca não saía fácil. Era como se a gordura tivesse entrado na tinta da parede. Minha avó ficou muito assustada quando viu aquilo. Disse que nunca tinha acontecido nada parecido na casa, que meu avô era homem de Deus e não ia fazer mal para ninguém. Mas eu sabia que aquela marca tinha a ver com a carne que sumiu do espeto. Desde aquele dia, o espeto parou de girar sozinho. Está lá no terreiro até hoje, mas nunca mais se mexeu.
A marca na parede também sumiu depois de umas 2 semanas, como se tivesse desaparecido sozinha. Mas eu sempre fico pensando no que realmente aconteceu naquela noite. Quem ou o que pegou aquela carne e por que deixou uma marca com dedos demais na parede da cozinha? Essa história aconteceu logo depois que nos mudamos para o sítio do meu tio. A casa era antiga, mas estava em bom estado e a gente precisava de um lugar mais barato para morar. Tudo estava correndo bem nas primeiras semanas, até que começaram as batidas na porta. Era sempre a mesma coisa, 2h33 da madrugada, 3 batidas fortes na porta dos fundos. A primeira vez que aconteceu, pensei que fosse algum vizinho com alguma emergência. Levantei da cama e fui ver quem era. Mas quando abri a porta não tinha ninguém. Olhei para o terreiro, para o caminho que leva para a estrada, mas estava tudo vazio. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse criança fazendo traquinagem ou algum bicho que tinha batido na porta sem querer. Na segunda noite, mesma coisa. 2h33, 3 batidas fortes. Dessa vez fui mais rápido para abrir a porta, mas de novo não tinha nada. Comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Quem bate na porta e sai correndo tão rápido que nem dá tempo de ver? E sempre no mesmo horário, sempre 3 batidas, sempre com a mesma força. Conversei com minha família sobre isso e eles também acharam estranho. Meu pai disse que na próxima vez ia sair pelos fundos para tentar pegar quem estava fazendo aquilo. Na terceira noite, ele ficou acordado esperando. Quando deu 2h33, as batidas vieram de novo. Meu pai saiu correndo pela porta da frente para tentar cercar quem quer que fosse. Mas quando chegou na parte de trás da casa, não tinha ninguém. A coisa foi ficando mais estranha com o passar dos dias. As batidas aconteciam toda madrugada, sempre no mesmo horário. Resolvemos colocar uma tranca na porta dos fundos, daquelas bem fortes, com ferrolho e tudo. Achamos que se fosse pessoa, ia desistir quando visse que a porta estava trancada. Mas não adiantou nada. As batidas continuaram, igualzinha, como se a tranca não existisse. Aí empilhamos umas cadeiras na frente da porta, para fazer barulho se alguém tentasse mexer. Mas de novo, não adiantou. As batidas vinham da porta mesmo, como se não tivesse nada na frente. Uma noite eu resolvi ficar acordado bem perto da porta dos fundos para ver se conseguia entender o que estava acontecendo. Me escondi na cozinha, que fica ao lado da porta, e fiquei esperando. Quando deu 2h33, escutei as 3 batidas certinhas. Mas dessa vez percebi uma coisa que não tinha notado antes. As batidas vinham de dentro da porta, não de fora. Era como se alguém estivesse do lado de dentro da casa, batendo para sair, não alguém de fora querendo entrar. Isso me deixou mais assustado ainda, porque significava que tinha alguém ou alguma coisa dentro de casa que a gente não estava vendo. Resolvi ignorar as batidas na noite seguinte, para ver o que ia acontecer. Fiquei na cama fingindo que estava dormindo, mesmo com as 3 batidas fortes na porta. Depois de uns 5 minutos de silêncio, escutei um barulho diferente. A maçaneta da porta girando. Era um barulho bem lento, como se alguém estivesse testando para ver se a porta estava trancada. Depois disso, silêncio total. No dia seguinte, fui ver a porta e tinha uma pegada no chão, bem na frente da porta dos fundos. Era pegada de pé descalço, de pessoa adulta, mas tinha uma coisa estranha. Estava molhada. A pegada estava úmida, como se a pessoa tivesse acabado de pisar numa poça d'água. Só que não tinha chovido há dias e não tinha água perto da porta. A terra ao redor estava seca, mas a pegada estava molhada. Chamei todo mundo para ver e ficamos ali olhando aquela pegada sem entender. Tentamos secar com um pano, mas ela ficava úmida de novo. Era como se a água estivesse vindo debaixo da terra, só naquele lugar específico. Naquela noite decidimos que toda a família ia dormir no mesmo quarto.
Arrastamos colchões e fizemos tipo um acampamento na sala, bem longe da porta dos fundos. Achamos que, se estivéssemos todos juntos, ia ser mais seguro. Mas quando deu 2h33, as batidas vieram de novo. Só que dessa vez não era na porta dos fundos. Era na porta do quarto onde costumávamos dormir. 3 batidas fortes, vindas de dentro do quarto vazio. Alguém ou alguma coisa estava batendo na porta por dentro do quarto, como se quisesse sair. Ficamos todos grudados uns nos outros na sala, escutando aquelas batidas vindas do quarto. Depois das 3 batidas, escutamos a maçaneta girando de novo, bem devagar. E depois, o barulho de porta abrindo. Mas não tinha ninguém no quarto. A gente sabia disso. Tinha saído de lá há pouco tempo e não tinha visto nada. Mesmo assim, o barulho era claro. Alguém tinha aberto a porta do quarto e estava saindo. Não tivemos coragem de ir ver o que era. Ficamos todos ali na sala até amanhecer, abraçados, esperando os barulhos pararem. No dia seguinte, quando fomos ver o quarto, estava tudo normal. Nada fora do lugar, nada diferente. Mas no chão, na frente da porta, tinha outra pegada molhada, igual a que tinha aparecido na porta dos fundos, descalça e úmida. A partir daquele dia, as batidas pararam de acontecer na porta dos fundos, mas começaram a acontecer em outras portas da casa. Uma noite na porta do banheiro, outra noite na porta da cozinha. Sempre às 2h33, sempre 3 batidas, sempre com a maçaneta girando depois, e sempre deixando uma pegada molhada no chão. Nunca conseguimos descobrir o que era aquilo, nem porque sempre estava molhado. Acabamos nos mudando do sítio depois de uns 2 meses. Não conseguíamos mais dormir direito com aquelas batidas constantes. Até hoje, quando escuto alguém bater na porta de madrugada, lembro daquelas batidas e daquelas pegadas molhadas que apareciam do nada. Depois que minha avó faleceu, a gente teve que arrumar as coisas da casa dela. Era uma casa simples no sítio onde ela tinha morado a vida toda. A cozinha era o lugar favorito dela, onde passava a maior parte do tempo cozinhando para as visitas e para a família. Tinha uma colher de pau bem antiga, dessas bem gastas de tanto uso, que ela sempre usava para mexer as comidas na panela grande de ferro. Quando terminamos de organizar as coisas, deixamos a colher pendurada no mesmo lugar onde ela sempre ficava, num ganchinho na parede da cozinha. Não tivemos coragem de mexer naquilo, porque era como se fosse parte da avó ainda. Nos primeiros dias depois do funeral, tudo estava normal na casa. Ia lá de manhã para regar as plantas e ver se estava tudo certo, essas coisas básicas. Mas aí começaram os barulhos de madrugada. Era sempre o mesmo som, a colher de pau batendo no fundo da panela, como a avó fazia quando estava cozinhando. Toque, 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 bem certinho no ritmo que ela sempre batia quando mexia comida. A primeira vez que escutei, pensei que fosse vento ou algum bicho que tinha entrado na cozinha. Mas o barulho era muito específico, muito familiar. Era exatamente o som da colher da avó batendo na panela de ferro. Levantei da cama e fui até a cozinha ver o que estava acontecendo. Quando acendi a luz, tudo estava no lugar. A colher pendurada no gancho, as panelas organizadas no fogão, nada fora do normal. Mas eu tinha certeza do que tinha escutado. Na noite seguinte, o barulho voltou. Mesma coisa. Toque, 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 como se alguém estivesse mexendo comida na panela. Dessa vez, fui mais devagar até a cozinha, tentando não fazer barulho para não assustar o que quer que fosse. Mas quando cheguei perto da porta, o barulho parou. Acendi a luz e de novo estava tudo normal. A colher no mesmo lugar, pendurada e quieta. Comecei a ficar preocupado, porque o barulho era muito real, muito claro. Não era coisa da minha cabeça, eu sabia disso. Resolvi ficar acordado uma noite inteira para tentar entender o que estava acontecendo. Me escondi na sala, de onde dava para ver a cozinha, e fiquei esperando. Lá pelas 2 da manhã, o barulho começou de novo.
E dessa vez eu vi uma coisa que me arrepiou inteiro. A colher estava se mexendo sozinha, batendo no ar como se tivesse uma panela invisível ali. Ela descia e subia, fazendo o movimento certinho de mexer comida, mas não tinha nada para mexer. Era como se alguém estivesse segurando ela e fazendo o movimento de cozinhar, mas eu não via ninguém, só a colher se mexendo sozinha, fazendo aquele barulho familiar. Fiquei paralisado ali na sala, vendo aquilo sem conseguir acreditar. A colher batia no ar por uns 10 minutos, sempre no mesmo ritmo. Depois parava e ficava pendurada normal de novo. Contei para a família, mas ninguém acreditou. Disseram que eu estava impressionado com a morte da avó e que estava vendo coisa onde não tinha. Mas eu sabia que não era impressão. Tinha visto a colher se mexendo com meus próprios olhos. Na noite seguinte, aconteceu de novo. E na outra também. Sempre o mesmo horário. Sempre o mesmo movimento. A colher batendo no ar, como se estivesse mexendo comida numa panela que não existia. Aí comecei a reparar em outra coisa estranha. No teto da cozinha estavam aparecendo umas marcas. Eram como se fosse respingo de comida, sabe? Tipo quando você está mexendo uma panela e espirra um pouquinho para o alto. As marcas eram pequenas, redondas e apareciam sempre no mesmo lugar, bem em cima de onde a colher batia no ar. Isso me deixou mais confuso ainda, porque se não tinha comida sendo mexida, como é que aparecia respingo no teto? As marcas eram meio amareladas, como se fosse gordura ou caldo de alguma coisa. Tentei limpar, mas elas eram difíceis de sair. Era como se tivessem grudado no barro do teto, e toda noite apareciam marcas novas, sempre no mesmo lugar, sempre depois que a colher parava de se mexer. Uma noite eu resolvi fazer uma experiência. Botei uma panela vazia no fogão, bem embaixo de onde a colher batia no ar. Queria ver se alguma coisa ia acontecer diferente. Quando deu o horário de sempre, a colher começou a se mexer. Mas dessa vez, quando ela batia no ar, eu escutava o barulho dela batendo na panela também. Era como se tivesse duas colheres. Uma invisível mexendo comida invisível e a real batendo na panela vazia. O barulho ficou mais alto, mais real. E no final, quando a colher parou de se mexer, tinha um pouquinho de um líquido estranho no fundo da panela. Não era água, não era óleo. Era uma coisa meio amarelada e espessa, como se fosse caldo de alguma comida. Provei um pouquinho na ponta do dedo e tinha gosto de tempero da avó. Era o mesmo gosto dos caldos que ela fazia, com aqueles temperos caseiros que só ela sabia fazer. Isso me deixou mais assustado ainda, porque significava que realmente tinha alguma coisa sendo cozinhada ali, mesmo que eu não conseguisse ver. Desde aquele dia, sempre que a colher se mexe, eu boto uma panela embaixo, e sempre aparece um pouquinho daquele caldo no fundo. É como se a avó estivesse tentando terminar alguma receita que ficou incompleta, alguma comida que ela não conseguiu acabar antes de morrer. Nunca mais consegui dormir direito na casa. O barulho da colher batendo me lembra dela, mas ao mesmo tempo me dá medo. É como se ela ainda estivesse ali, cozinhando para alguém que não vai chegar nunca. A lavanderia do sítio ficava meio afastada da casa principal, num cômodo pequeno com piso de pedra e telhado baixo. Era um lugar que a gente usava só para lavar roupa mesmo, porque tinha um tanque grande de cimento e espaço para estender as coisas. Durante o dia era normal, mas à noite ficava meio sombrio por causa da luz fraca e das pedras úmidas que sempre davam aquele cheiro de mofo. Eu costumava lavar roupa de noite porque durante o dia fazia muito calor. E com a luz elétrica dava para enxergar bem o que estava fazendo. O tanque ficava encostado na parede e eu sempre ficava de costas para a porta quando estava lavando. Dava para ver meu reflexo na água do tanque e às vezes via as sombras das árvores se mexendo lá fora quando ventava.
No começo não prestava muita atenção nessas sombras. Eram normais, coisas do ambiente mesmo. Mas depois de uns dias lavando roupa lá, comecei a notar que tinha sombras passando atrás de mim no reflexo da água, mesmo quando não tinha vento. Eram sombras de pessoas, como se alguém estivesse andando na lavanderia. Pensei que podia ser bicho, porque no sítio sempre tem gato e cachorro andando por aí. Ou talvez fosse só impressão minha, coisa da luz fraca e do cansaço do dia. Mas as sombras continuavam aparecendo, sempre quando eu estava concentrado lavando alguma peça de roupa. Passavam rápido pelo reflexo, como se fosse gente andando atrás de mim. Uma noite eu resolvi prestar mais atenção nessas sombras. Fiquei meio de olho no reflexo da água enquanto esfregava uma camisa. Vi 2 ou 3 sombras passarem, bem nítidas, como se fossem pessoas caminhando devagar pela lavanderia. Mas quando me virava para olhar, não tinha nada. Era só eu ali, sozinho, com a roupa e o tanque. Voltava a lavar e as sombras apareciam de novo no reflexo. Sempre se mexendo, sempre passando de um lado para o outro. Comecei a ficar incomodado com aquilo, porque não conseguia entender de onde vinham essas sombras. Não tinha nada na lavanderia que pudesse fazer sombra de gente, só eu mesmo. E minha sombra eu via normal, parada na minha frente. As outras sombras eram diferentes. Vinham de trás e passavam pelos lados. Tentei ver se era reflexo de coisa lá fora, mas a lavanderia não tinha janela, só a porta que ficava às minhas costas. Mesmo fechando a porta, as sombras continuavam aparecendo. Na noite seguinte, mesma coisa. Estava lavando uma calça jeans quando vi várias sombras passando atrás de mim. Dessa vez pareciam mais lentas, como se estivessem observando o que eu estava fazendo. Uma delas até parou por uns segundos, bem atrás de mim, como se estivesse olhando por cima do meu ombro. Quando me virei rápido para ver, nada. Mas no reflexo da água, a sombra tinha ficado parada ali por um tempo. Aí aconteceu a coisa mais estranha de todas. Estava lavando e vi uma das sombras parar completamente no reflexo. Não era como as outras, que passavam e sumiam. Essa ficou parada ali, bem atrás de mim, sem se mexer. Fiquei olhando para o reflexo, sem conseguir me virar, com medo do que ia encontrar. A sombra estava ali, imóvel, como se fosse uma pessoa real parada às minhas costas. Dava para ver que era sombra de gente mesmo, com formato de cabeça, ombros, corpo inteiro. Fiquei uns minutos ali, paralisado, olhando aquela sombra parada no reflexo da água. Não conseguia me mexer, não conseguia me virar, só ficava ali olhando. Era como se alguma coisa estivesse me segurando no lugar, me obrigando a ficar vendo aquilo. A sombra não se mexia, mas eu tinha a impressão de que estava me observando, mesmo sendo só uma sombra. Depois de uns 5 minutos que pareceram uma eternidade, consegui juntar coragem para me virar devagar. Quando olhei para trás, não tinha nada. A lavanderia estava vazia, só eu e as roupas molhadas. Mas quando voltei a olhar para o reflexo da água, a sombra ainda estava lá, parada no mesmo lugar. Saí correndo da lavanderia naquela noite, deixando a roupa pela metade. Só voltei no dia seguinte, de manhã, para terminar o serviço. Quando cheguei lá, levei um susto. A calça que eu estava lavando na noite anterior estava pendurada no varal, já quase seca. Mas eu não tinha terminado de lavar ela, muito menos pendurado. Tinha saído da lavanderia com a calça ainda encharcada de sabão, largada no tanque. Alguém tinha terminado o serviço para mim e pendurado a roupa certinho no varal. Olhei ao redor, procurando algum sinal de quem podia ter feito aquilo, mas não tinha nada diferente. Perguntei para a família se alguém tinha ido na lavanderia durante a noite, mas todo mundo disse que não. Ninguém tinha saído de casa depois que eu voltei correndo. Desde aquele dia, nunca mais lavei roupa à noite na lavanderia. Sempre faço de manhã ou de tarde, quando tem luz natural e dá para ver tudo direito. Mas às vezes, quando passo perto da lavanderia de noite, dá para ver sombras se mexendo lá dentro, mesmo sem ninguém. E sempre que esqueço alguma roupa no tanque,
No dia seguinte, ela está pendurada no varal, como se alguém tivesse terminado o trabalho que eu deixei pela metade. Nunca mais consegui descobrir quem são essas sombras, nem por que elas terminam o meu serviço quando não consigo acabar. Essa cadeira de balanço estava na varanda do sítio desde antes de eu nascer. Era uma peça antiga, dessas de madeira escura bem trabalhada, que tinha pertencido à minha bisavó. Durante o dia, todo mundo usava ela normalmente. Minha mãe gostava de sentar ali de tarde para descascar verdura ou fazer crochê. Meu pai, às vezes, sentava depois do almoço para descansar um pouco antes de voltar para o trabalho. Era uma cadeira confortável, que balançava gostoso e dava uma sensação boa de relaxamento. Mas de noite, a gente sempre evitava usar ela. Não era por medo nem nada, era só que de noite a varanda ficava meio escura e todo mundo preferia ficar dentro de casa mesmo. Aí começaram os barulhos estranhos durante a madrugada. Era um som de madeira arranhando no chão, como se alguém estivesse balançando na cadeira com muita força. O barulho era bem alto, dava para escutar de dentro de casa mesmo com as janelas fechadas. Era tipo um rangido, seguido de um arranhão no chão de madeira da varanda. No começo, achamos que podia ser vento mexendo com a cadeira. Às vezes, venta forte durante a noite e a cadeira é leve, então fazia sentido que pudesse se mexer sozinha. Mas o barulho era muito regular, muito constante. Não era movimento de vento, que seria mais aleatório. Era como se alguém estivesse sentado lá, balançando no mesmo ritmo a noite toda. Uma noite eu resolvi sair para ver o que estava acontecendo. O barulho tinha começado lá pelas 2 da manhã e eu não conseguia dormir com aquele rangido constante. Abri a porta da frente devagar e olhei para a varanda. A cadeira estava se mexendo sozinha, balançando para frente e para trás, num ritmo bem certinho. Não tinha vento nenhum, a noite estava calma, mas a cadeira balançava como se tivesse alguém sentado nela. E toda vez que ia para frente, fazia aquele barulho de madeira arranhando no chão. Fiquei ali parado na porta, vendo aquilo sem entender. A cadeira balançava por uns 15 minutos e depois parava. Voltei para o quarto pensando que tinha sido coisa estranha, mas que podia ter alguma explicação. Talvez o chão da varanda estivesse desnivelado ou a cadeira tivesse algum problema no mecanismo de balanço. No dia seguinte, contei para a família sobre o que tinha visto. Meu pai foi ver a cadeira, testou o balanço, olhou se estava tudo certinho. Disse que estava normal, funcionando perfeitamente. Não tinha nada que explicasse ela se mexer sozinha. Mas na noite seguinte, o barulho voltou. E na outra também, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo ritmo. A cadeira balançava sozinha por uns 15 minutos e depois parava. Aí começamos a reparar numa coisa estranha. Sempre que a cadeira fazia barulho de noite, no dia seguinte, alguém da família ficava doente. Não era doença grave, mas sempre alguma coisa. Dor de cabeça, mal-estar, febre baixa, dor de barriga. E era sempre no dia seguinte, ao barulho da cadeira. No começo, pensamos que era coincidência, mas depois de umas 5 ou 6 vezes, não dava mais para ignorar. A cadeira rangia de noite, e no outro dia, alguém amanhecia meio ruim. Minha mãe foi a primeira a fazer a ligação. Ela disse que tinha reparado que toda vez que escutava o barulho da cadeira, acordava meio indisposta. Aí começamos a prestar atenção e realmente tinha um padrão. A cadeira se mexia e alguém ficava doente. Sempre. Ficamos preocupados com aquilo, porque não fazia sentido uma cadeira prever doença. Mas o padrão era muito claro para ser ignorado. Tentamos tirar a cadeira da varanda, mas ela era pesada e meu pai disse que era melhor deixar onde estava. Era uma peça de família, tinha valor sentimental. Resolvemos só não usar ela de noite e ver se os barulhos paravam. Mas não parou nada. A cadeira continuava se mexendo sozinha, sempre no mesmo horário, sempre fazendo o mesmo barulho. E sempre que isso acontecia, alguém ficava doente no dia seguinte.
Uma noite, meu pai ficou muito irritado com o barulho e resolveu fazer uma coisa drástica. Pegou gasolina e disse que ia queimar a cadeira, que aquilo não era normal e estava trazendo problema para a família. Derramou gasolina na cadeira toda, riscou o fósforo e jogou em cima. Mas o fogo não pegou. A gasolina estava lá, dava para sentir o cheiro, mas o fósforo apagava antes de chegar na madeira. Tentou várias vezes com fósforos diferentes, com isqueiro, mas nada do fogo pegar na cadeira. Era como se ela não quisesse queimar, como se tivesse alguma proteção contra o fogo. Meu pai ficou mais nervoso ainda e tentou quebrar a cadeira com o machado. Mas quando levantou o machado para bater, ele escorregou da mão e voou longe. Tentou de novo, e a mesma coisa aconteceu. Era como se alguma força estivesse impedindo ele de destruir a cadeira. Depois daquele dia, ninguém mais teve coragem de encostar na cadeira. Ela continuou lá na varanda, balançando sozinha de noite e prevendo as doenças da família. Aprendemos a conviver com aquilo, meio que aceitamos como parte da rotina do sítio. Quando a cadeira fazia barulho, a gente já sabia que alguém ia amanhecer meio ruim no dia seguinte, e sempre acontecia mesmo. Até hoje ela está lá, balançando sozinha quando quer. Ninguém senta mais nela, nem de dia. Virou tipo um objeto decorativo que ninguém mexe, mas ela continua cumprindo o papel dela, avisando quando alguém vai ficar doente. Essa história aconteceu quando estávamos fazendo uma reforma na parte de cima da casa. Tínhamos que trocar umas telhas e aproveitar para dar uma geral na laje. Era trabalho pesado. E eu estava ajudando meu pai com isso. Durante a reforma, começamos a escutar uns barulhos estranhos que pareciam vir da caixa d'água. Eram tipo batidas secas, como se alguém estivesse batendo com um punho na parede de dentro da caixa. Toque, 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 bem certinho, várias vezes seguidas. No começo, pensamos que podia ser a bomba d'água fazendo barulho ou alguma tubulação solta. Essas coisas acontecem em casa antiga, principalmente quando está fazendo reforma e mexendo com tudo. Mas o barulho era diferente de problema hidráulico. Era muito regular, muito intencional. Parecia que alguém estava batendo de propósito, como se quisesse chamar a atenção. Meu pai disse que podia ser algum bicho que tinha caído lá dentro e estava tentando sair. Às vezes acontece de passarinho ou até rato cair na caixa d'água, principalmente quando a tampa não está bem fechada. Resolvemos subir para dar uma olhada e ver o que estava causando aquele barulho. Subimos na laje com uma escada, e eu fui o primeiro a chegar perto da caixa d'água. As batidas estavam mais altas agora, bem nítidas. Era como se tivesse alguma coisa grande lá dentro, batendo com força na parede da caixa. Abri a tampa da caixa d'água para ver o que era, esperando encontrar algum bicho desesperado para sair. Mas quando olhei lá dentro, levei um susto. A caixa estava completamente vazia. Não tinha uma gota d'água, não tinha bicho, não tinha nada. Era só o fundo seco da caixa, limpo e vazio. Mas o barulho das batidas continuava, como se estivesse vindo de dentro da caixa mesmo, só que não tinha nada lá. Chamei meu pai para ver aquilo, e ele também ficou sem entender. Como é que o barulho vinha de dentro de uma caixa vazia? Tentamos bater na parede externa da caixa para ver se o som era parecido, mas não era. O barulho que escutávamos vinha definitivamente de dentro, mas não tinha nada lá que pudesse fazer aquele som. Fiquei me debruçando na borda da caixa, tentando entender de onde vinha o barulho. A caixa era funda e eu precisava me inclinar bastante para conseguir ver o fundo direito. Foi aí que aconteceu a coisa mais assustadora. Estava ali debruçado, olhando para o fundo da caixa vazia, quando escutei um sussurro bem pertinho do meu ouvido. Uma voz baixa, bem próxima, que disse assim: "Não olha." Foi tão perto que senti até o ar da respiração no meu ouvido. Me levantei rapidinho e olhei ao redor, mas não tinha ninguém ali perto.
Era só eu e meu pai na laje, e ele estava uns metros longe mexendo nas telhas. Perguntei se ele tinha falado alguma coisa, mas ele disse que não. Contei sobre o sussurro, mas ele achou que eu tinha imaginado que podia ter sido vento ou eco dentro da caixa. Mas eu sabia que não era imaginação. Tinha escutado aquela voz claramente, bem perto do ouvido, como se alguém estivesse agachado do meu lado sussurrando. E a frase era muito específica. Não olha. Como se alguma coisa não quisesse que eu visse o que tinha dentro da caixa. Fechamos a tampa e decidimos voltar depois, quando tivéssemos terminado o trabalho na telha. Mas no dia seguinte, quando fomos ver a caixa de novo, a tampa estava aberta. Tínhamos fechado bem fechadinha, mas ela estava escancarada, como se alguém tivesse aberto durante a noite. Fechamos de novo, dessa vez com mais cuidado, testando para ver se estava bem firme, mas no outro dia, aberta de novo. Isso começou a acontecer toda a noite. Por mais que fechássemos a tampa com força, na manhã seguinte ela estava aberta. Tentamos até colocar peso em cima da tampa, uma pedra grande para segurar. Mas mesmo assim, de manhã, a pedra estava do lado e a tampa aberta. Era como se alguma coisa de dentro da caixa estivesse empurrando a tampa para fora, não deixando ela ficar fechada. E aí começamos a reparar que a água estava com gosto estranho. Mesmo limpando a caixa, trocando a água, o gosto continuava diferente. Era um gosto de ferro, meio metálico, que ia ficando mais forte com o passar dos dias. No começo, era só um gostinho leve, quase imperceptível. Mas aí foi aumentando até ficar bem forte e desagradável. Era como se alguma coisa enferrujada estivesse dentro da caixa, contaminando a água. Só que toda vez que íamos ver, a caixa estava limpa. Não tinha ferrugem, não tinha sujeira, não tinha nada que explicasse aquele gosto. Chamamos um técnico para ver se tinha problema na tubulação ou na própria caixa. Ele examinou tudo, disse que estava normal, sem ferrugem, sem vazamento, sem nada. Mas o gosto de ferro continuava e ia ficando mais forte a cada dia que passava. Era como se alguma coisa invisível estivesse lá dentro, se alimentando da água e deixando aquele gosto metálico. A gente parou de beber água da torneira, passou a comprar água mineral para usar em casa. Mas mesmo assim, usávamos a água da caixa para outras coisas. Tomar banho, lavar louça, essas coisas. E sempre que usávamos, o gosto de ferro ficava mais forte no dia seguinte. Era como se o que quer que estivesse na caixa se alimentasse do nosso contato com a água, crescesse e ficasse mais forte conforme a gente usava. Até hoje, não conseguimos manter a tampa da caixa fechada. Sempre amanhece aberta, não importa o que a gente faça, e o gosto de ferro continua aumentando. Tem dias que é tão forte que não dá nem para escovar os dentes com aquela água. É um gosto que vai subindo, vai ficando mais presente, como se alguma coisa estivesse crescendo lá dentro e se espalhando pela água toda. Às vezes, quando passo perto da caixa, ainda escuto umas batidas fracas vindo de dentro. Não são mais aquelas batidas fortes do começo, são mais sutis, como se fosse alguma coisa pequena se mexendo devagar lá dentro. E sempre que me aproximo muito da borda da caixa, lembro daquele sussurro. Não olha! É como se alguma coisa não quisesse ser vista, mas quisesse continuar ali, se alimentando da nossa água, crescendo devagar e ficando mais forte a cada dia que passa. Nunca mais tive coragem de me debruçar na caixa para olhar lá dentro. Tenho medo do que posso encontrar, ou do que pode me encontrar se eu olhar de novo.